Olá, signo de Áries! E aí, como é que vocês estão? Feliz aniversário para todos vocês aí nesse momento maravilhoso. Boa sorte a todos, boa sorte a todos nós. Excelente aniversário para vocês, aniversariantes arianos dessa temporada, super marcante. O que a gente pode estar esperando desse momento? Vou utilizar essa leitura bônus para que a gente possa colocar o que esperar dessa temporada ariana. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Vamos ver aqui o que o tarô revela. Lembrando que nós já vamos, carta do mundo excelente, para começar tá ótimo. Carta extra. Lembrando que a gente vai colocar aqui uma situação coletiva também. Nessa leitura, ela não vai falar só sobre a vida particular, aquele ex seu, né? Essas coisas do cotidiano, não. A gente vai falar sobre tudo, porque isso é um marco para a humanidade. Não é só para falar de uma coisa tão pequena, né? Nós vamos falar sobre coisas, né, do mundo, porque isso vai afetar todas as pessoas desse planeta. Todas as pessoas, todos os seres vivos nesse planeta. Então, se você quiser assistir essa leitura, fica até o final, mas fica a cabeça aberta, né? Por favor, me ajuda aí. Então, vamos lá, galera. Leitura para energia ariana que tem em todos nós, mesmo que a sua casa, o mapa esteja vazio, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui a nossa energia maravilhosa e vamos ver o que a espiritualidade avisa sobre a temporada ariana para a humanidade. Vamos lá? Happy birthday to you. Happy Barney para todo mundo. Carta de justiça. Putz, grila, justiça e o mundo. 9 de espadas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu imagino que vai acontecer, assim, é conflitos, né? Apesar da carta do mundo ser uma carta muito boa, a gente não consegue alcançar a paz se não vencer a guerra. Então, assim, eu acredito que a gente vai encontrar uma porrada de desafios, né? Em níveis coletivos para conseguir alcançar um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de paz, onde tudo fique bom para todo mundo. A gente vai ter muito conflito. Outro ponto é na nossa vida individual. Se você tem algum objetivo, alguma coisa, não tenha dúvida que você vai encontrar resistência de todos os lados do mundo na sua vida para que aquilo ali seja alcançado. Então, há uma grande resistência, várias coisas vão acontecer para que você consiga estabelecer, né, uma coisa equilibrada na sua vida. Eu tenho o objetivo lá de ter um trabalho, você vai encontrar muito desafio por conta daquele trabalho, eu tenho um relacionamento, eu quero que tudo dê certo. A gente vai enfrentar um monte de desafios para que aquela situação ela tenha êxito. Então, assim, para o mundo se ajustar, seja o seu mundo particular, o mundo que a gente habita, o nosso planeta, conflitos vão ser experienciados aí por todos nós. Então, que a gente saiba lidar com esse maremoto que tá vindo aí, né? Prepara. Carta da Justiça fala muito sobre negociações, né? Também. Então, assim, é um período para a gente ser bastante diplomático, já que a força ariana é bem complicada nesse sentido. Tudo né, na ponta da faca. Isso em níveis coletivos, porque você vai ver muita gente tentando negociar acordo de paz e não cumprir isso daí, né? Eu falei até isso um tempo atrás aí, mas eu já acertei que o cara largou o aço lá. Então, isso é só o começo. É um momento pra gente ser bem diplomático, muito sábio com as palavras, sejam em níveis coletivos, né? Se você é uma pessoa pública ou se você lidera muitas pessoas, ou na sua vida individual, num nível um pouco menor do que tudo isso, tá? Tenha muita sabedoria com as palavras. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado, e Mercúrio está retrógrado em Áries. Então, isso vai afetar todo mundo no sentido de entendimento, comunicação, expressão. É interessante que todo mundo saiba utilizar a comunicação a seu favor, mas de uma maneira muito inteligente. Senão, prejuízos serão, assim, gigantescos. 9 de espadas é uma carta onde a gente depois não consegue dormir, porque a paz acabou. Eu acredito que por conta dessa força ariana ser extremamente forte, né, um negócio muito, um excesso de fogo, né, que dá na gente,
vai ser bem difícil de dormir. A parte de sono da maioria vai ficar bem perturbada. Eu acho que dormir, descansar em paz vai ser bem difícil. Eu acredito também que a energia sexual deve aumentar muito. A energia masculina deve dar um desequilíbrio tremendo também. Então a gente precisa se preparar, porque para a gente viver em coletivo, viver bem com o mundo, a gente tem que ter tudo em equilíbrio, senão a coisa não acontece. Ou melhor, até acontece, mas dá tudo errado, né? Então, assim, em sentidos emocionais, românticos, afetivos, eu teria bastante domínio sobre essa energia sexual, essa energia masculina exagerada, a comunicação agressiva e também aquela coisa da razão, de ter sempre razão. E tudo, se não aceito estar errado, não aceito ser contrariado. A gente vai ver uma dinâmica assim muito forte dentro dos relacionamentos, dentro das parcerias amorosas, nos casamentos. Isso vai pegar legal. Atenção à energia sexual, a gente pode estar vendo um aumento de violência contra a mulher e contra a criança nesse período, eu acredito. Né? Outro dia eu vi um relato, vou citar aqui, óbvio que eu não estou falando do signo, que isso é culpa do signo não, estou falando assim que é uma situação para a gente prestar atenção. Quando uma cidade vai construir alguma coisa e vai uma massa, uma quantidade muito grande de homens para aquele lugar, eles têm que desenvolver lugares onde aquelas pessoas possam descarregar sua energia sexual, senão o aumento naquele lugar de violência contra a criança e contra a mulher, assim, triplica. Eu não imaginava que isso fosse possível, mas isso é real. Eu falei, cara, que loucura, vai ter uma construção e tal. Gente, eu fiquei assim horrorizada quando eu vi aquela notícia. Eu falei, meu Deus, que planeta é esse, cara? Então, assim, num período onde o Sol está exaltando um signo de energia fortíssima masculina, você imagina. Esses tipos de movimento, como é que isso não vai ficar exacerbado? Então, prestem atenção. Atenção ao público feminino, né? Atenção às crianças. Atenção a tudo isso, porque sim, pode ter um problemaço aí e o bicho vai pegar, entendeu? Então, esses são alguns dos pontos que eu destacaria para essa temporada ariana. São os pontos, assim, né, mais, assim, que eu acho que são importantes, né? Vou falar de leitura. Ai, porque o seu ex... Dane-se o seu ex, tô nem aí. Vamos falar do que importa. Te prepara para o mundo, não para uma coisa tão boba. Isso aí você sabe se virar sozinho, você não precisa disso aqui. Pelo amor de Deus, vamos embora. Isso aqui para a gente se preparar para o mundo. Essa carta do mundo. O mundo que vocês vão ver a partir de agora não é mais o mesmo do passado. Apesar de vermos muita coisa que vai se repetir, você talvez não imagine o grau elevado que vai estar aquilo ali, exaltado. Tipo, se você está acostumado com um tipo de violência, você vai ter uma violência muito pior. Se você está acostumado com uma situação de muito amor, você vai ver também um amor muito maior. Então, assim, tem tudo em extremo para as situações do nosso cotidiano, mas a gente precisa ter consciência de que o mundo que você conheceu ontem não é mais o mundo que você vai ver hoje. Então, ó, atenção. Vamos ver aqui nas cartas tudo que tem. Eu acho que nós teremos um líder que vai bater a caçuleta, né? Um líder mundial aí que vai bater a caçuleta. Acredito que vamos ter um impacto gigantesco com uma situação econômica. Acredito que a gente vai ter uma revelação também de algo que é extremamente impactante, que a humanidade vai ficar sem saber o que fazer. E você vai ter que ver e aceitar que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdade, você não vai ter problema de correr. Não preparem-se aí para ver coisas que vocês talvez não estavam prontos, revelações. Às vezes não é uma situação específica que aparece ali, oi, eu sou do espaço. Mas às vezes vem situações em que você acreditou a vida inteira que era assim que funcionava e por trás daquilo ali, quem realmente administra aquelas questões no mundo não tem nada a ver com quem você espera. Então, pode ser que você demore um pouco para acreditar que isso realmente está acontecendo. Mas são coisas que, né, tem que falar entre linhas aqui para a máquina não encher o saco. São coisas que a gente simplesmente vai ter que aceitar, que fomos enganados há trilênios aqui dentro dessa realidade humana, né? Então, preparem-se para ver muita coisa, né? Bom, a gente tem o 6 de espadas com o rei de espadas. Aqui eu vejo que nesse período, numa questão mais individual, a gente pode estar vendo muitas situações do qual você vai ver despedidas,
Situações como a gente conhecia já não vão funcionar mais, então a gente vai ver muitos processos associados à carreira e trabalho tendo que ser totalmente repaginados. Indústria, empregos, a forma como você trabalha, não sei qual é a área que você trabalha, mas com certeza ela vai sofrer muitos impactos para se adaptar a esse novo mundo. Parece simplesmente o dia virou e aconteceu uma magia. Tudo realmente vai mudar. Isso é gradativo, mas você pode ter certeza que a área que você trabalha ela vai sofrer impacto. Então, tudo que é velho está completamente limitado a esse mundo, não pode mais. Ele está barrado numa porta, que era o dia anterior, e aquilo não tem como seguir. Então, tudo que é ultrapassado não segue. E como Áries, essa força ariana é uma força de inovação e tem essa energia para se manter, para fazer isso até sozinho, não tenho dúvida que aqui é como se estivesse expressando que o tempo ele vai se reinventar. E se o mundo vai se reinventar sozinho, você vai junto. Como que a gente interpreta isso? Com todas as carreiras, trabalho, área médica, área espiritual, tudo isso vai ganhar uma repaginada que ninguém vai entender nada, né, a princípio, mas vai ter que se adaptar. E como que a gente fala? O mundo vai se adaptar sozinho, então você vai junto. O que é isso? Natureza. A gente pode estar vendo a natureza se reinventar. Você vai ver questões climáticas extremas, você pode ver situações extremas, você pode ver coisas do nosso planeta que talvez a gente só via nos livros, ou então em mitos, e de repente as situações aparecendo. Então eu falo assim, caraca, maluco, por quê? Porque aquilo ali foi escondido da humanidade, mas não dá mais. Porque aquilo ali já subiu, aquilo ali já apareceu. Então a gente pode separar com questões de continentes, questões que estão associadas a culturas que foram perdidas, muita coisa que foi destruída propositalmente para que você não soubesse o que eles sabiam lá atrás, como que aquilo tudo foi feito, né? Situações ocultas no nosso mundo para a maioria, mas que muitos de nós já sabemos que existe, vai ficar tudo escancarado, a própria natureza vai se reinventar, então a gente pode ver realmente assim, é uma questão em massa de pessoas acontecendo um monte de coisa, por quê? Porque precisa se renovar, então faz parte do processo natural do planeta. E o planeta ele não quer saber se tu vai ficar vivo ou não, ele tem que se renovar, porque ele tem que sobreviver. A gente, eu enxergo dessa forma assim, é natural do mundo, então assim, você vai ver questões de catástrofes assim, mas é porque ele precisa sobreviver, a gente tá arrebentando ele no cacete, vocês esperavam o quê? Né? O planeta é o maior guerreiro que tem vivo, existente agora nesse universo para nós. Então é claro que ele vai lutar até mesmo se for contra os próprios filhos, porque se os filhos estão arrebentando ele, não tem que agir. Então a gente vai ver questões climáticas muito extremas, muito exageradas, talvez lugares onde era impossível ter frio, vai ter neve, vai ter muita chuva, onde é seco vai ter água pra caramba, onde tem água pra caramba vai estar seco pra caramba. Tudo pode acontecer de questões extremamente absurdas, mas absurdas porque a gente conheceu uma realidade X, mas pode ser que lá nas grimpas, lá embaixo, isso já era assim. Então é questão cíclica do planeta, a gente pode estar vendo várias coisas se transformando, porque o planeta ele tem que se equilibrar, a vida ela vai encontrar equilíbrio, e para isso ela vai arrebentar o que tiver no caminho para poder chegar nesse ponto, e isso inclui nossa vida também. Então, para que a sua vida se equilibre, você vai ter que passar por uma intensa metamorfose. E isso vai arrebentar você no caminho. Então, eu e tu aí, a gente vai trocar o soco no invisível aí com um monte de coisa e se prepara, faz parte. Né? Se acostume-se, né, a essa transição. Ficar parado, manter a vida como está, do jeito que a gente está acostumado, é completamente impossível para todos. Não interessa se você está me assistindo e está falando assim, isso aí não vai acontecer comigo não. Talvez você aconteça até mais, você vai ficar tão arregaçado ali que você não vai entender nada. Fala assim, caraca, maluco, não sabia que tinha tanta coisa para mudar, porque às vezes com a cabeça, a gente tem a cabeça tão limitada, achando que essas coisas só acontecem com o outro ali, que a gente não tem noção do quanto que a gente tá apanhando, né? E aí vem esse só socando na cara, porque quer que você reaja. Isso é força ariana, e quando ela tá em jogo aqui, ela quer que todo mundo bote a sua armadura e vá pra guerra, entendeu? Vai lutar. E aqui, onde é a carta da temperança, que representa aquela meio zona de conforto, não vou mudar nada, do jeito que tá bom. Quando a gente olha essa carta aqui, ela tem 8 de copas que tá obrigando você a escrever um novo capítulo da sua vida, tá dando a caneta da tua mão assim, ó, toma, escreve aí, meu pai, se vira. E ela tem o 8 de copas, que é essa obrigação de seguir para uma outra direção, não tem mais nada para trás. A morte, que morrer, acabou, não tem o que fazer, você vai morrer literalmente. Mas uma parte que existia morre para você ter que renascer, e então as ouros. Tudo isso é extremamente denso, extremamente difícil de compreender a princípio, mas é o único caminho. É o caminho que a gente sempre buscou, o caminho da evolução que a gente sempre teve anseio ali, a gente pediu isso ao universo. Muitos de nós estávamos conscientes que esse momento ia chegar, mas para que a gente alcance essa paz,
A gente tem que merecer, a gente tem que lutar, a gente vai ter que, né, conquistar, e não vai ser fácil. Então, por isso que essa força serena, ela vem. Ela vem porque eles sabem que quando esse fogo acender, a gente entende que porque é um momento que a gente precisa dessa força, né? E ela tá chegando. Então, preparem-se para serem preenchidos, né, de toda essa energia e conseguir modificar muita coisa na sua vida. A vida não é só coisas ruins. É porque nem todo mundo sabe que para você mudar, a mudança incomoda. Mas não mudar pode incomodar e ser muito mais prejudicial ainda. Então, as pessoas não gostam de mudança e vivem o dia inteiro enchendo o saco, a orelha de Jesus, de Deus, de todo mundo ali pedindo mudança, mas não faz o esforço. Não tem outro caminho. Ou você vai passar por uma metamorfose extremamente intensa, onde você talvez até troque de pele, para você entender, ou... Porque eu tirei até uma carta, né, anterior, não sei se está aqui agora. Deixa eu ver. Não, já mudou. Eu tirei a carta da cobra antes de começar, mas eu já tinha mexido aqui. E ela fala assim, são momentos de trocar de pele como uma cobra. A gente vai ter que se adaptar a essa transição. A gente não consegue ser o mesmo que a gente era ontem, agora, nesse mundo. Vai ter que mudar. Porque a nossa realidade já não é mais a mesma. Estamos falando de questões dimensionais. É muita coisa, gente. São detalhes, muitas coisas que não dá para ficar explicando um vídeo, porque a máquina não vai aceitar. E o sistema enche o saco e a gente tem que ficar, né, engolindo aí um monte de coisa, vontade de abrir o bocão logo falando um monte de coisa, entendeu? Mas não dá, tem que ficar podando tudo aí, porque não tem que fazer, né? Então, preste atenção, porque nas questões individuais de cada um, o universo vai pedir, né? Se renda. Se renda porque é isso, entendeu? Se renda com relação a essa resistência, veste a armadura agora e vem comigo, entendeu? Não fica aí ainda resistindo e segurando as coisas que você quer. Cara, isso aí nada comparado ao que ainda vem pra gente, entendeu? É algo que é valioso, é grande, mas a gente nem imagina o que é. A gente nem imagina que a gente precisa, a gente nem imagina que isso é importante. São coisas que vão ser reveladas para todos nós que a gente não tem noção. Ninguém aqui vivo tem capacidade de projetar exatamente o que está chegando. E até que a gente acesse isso, a gente vai passar por um monte de problemas, assim, testes e provações para saber quem que tá forte para aguentar o tranco. Porque não é fácil, não. A gente pensar, vou para quinta dimensão, ficar rindo, tá tudo bonitinho. Não é nada disso não, cara. Até tu chegar lá, se você chegar a ação, vai ser um milagre. Pensa, todo mundo que está passando pelos processos espirituais, tá apanhando. Se você encontrar alguém que esteja bem, assim, cara, um milagre. Um milagre aquela pessoa tá legal. É uma em trolhocentos milhões aí que tá bem. A maioria tá sentindo o tranco, entendeu? Tá sentindo que tá difícil. Mas com todo o ensinamento que a gente vem tendo ao longo do tempo, a gente vai saber contornar. Dá tempo ao tempo e vai se ajustando. Porque o mundo, ele tá mudando. E você tem que mudar com ele. Para que você consiga permanecer, para que você consiga se adaptar. Porque não anda mais nada tá trazendo passado para cá. Então, esse é um ponto. Situações associadas a passado, nesse período em diante, não existe mais. Tudo que você tentar resgatar, manter, sustentar, sejam hábitos, pessoas, situações que não servem mais, não vão funcionar. Então, preparem-se para despedidas definitivas. Aqui estou falando, pessoas que têm muita dependência emocional, pessoas que são sempre dependentes de alguma coisa, sejam dependentes de vícios, dependentes de qualquer coisa que te limita a ação, porque aquilo ali tipo assim, você precisa daquela bengala ali, você não consegue sozinho, vão sentir muito, muito, muito mesmo essas transições que a gente vai estar passando. Por quê? Porque não dá para se agarrar em nada, quer se agarrar alguma coisa, se agarra na fé, meu amigo, porque é o que sobrou. O vício não vai adiantar. E hábitos ruins, você vai talvez ver as consequências desses hábitos ruins. E muita gente vai perceber que se não abandonar aquilo ali, vai ser consumido pelas próprias ações, né? A gente tem a carta do imperador com o valete de paus. Aqui fala como se fosse Deus, né? Uma expressão de Deus, o divino, né? Que é o valete de paus é a expressão do fogo espiritual. O imperador é sempre na hierarquia algo que está no topo, ela está com a carta do diabo. A gente pode estar vendo aqui uma expressão disso com a carta da morte, que a autoridade maior espiritual, seja de luz, né, ou de sombra, a autoridade máxima que está lá em cima, ela está perdendo, principalmente se for ruim, está perdendo para que uma outra tome o controle. A gente está vendo uma nova ordem mundial, seja nos grandes líderes do nosso mundo, seja realmente uma situação espiritual que fica acima dos líderes do topo do mundo, como homens físicos, né? Seres físicos aqui na nossa dimensão. Então a gente está vendo alguma alteração nesse campo lá de cima. Isso tudo vai reverberar com relação a nós, principalmente com relação aos nossos valores. Acredito que a gente possa passar por algumas crises financeiras,
muita transformação em questões de dinheiro, em questões de como que a gente administra isso, o preço das coisas, a alimentação, o controle do dinheiro, como que vai ficar, o dinheiro vai ficar muito mais controlado, as situações vão ficar muito mais limitadas. Eu acho que a gente vai passar por momentos onde a gente vai achar que tem alguém trazendo uma grande solução e não acho que não vai ser bem assim. Então, questões de dinheiro, que eu acho que é o coração da Matrix, né? No nosso mundo, ele vai ter um efeito bem impactante, tá? Vai acontecer alguma coisa, tipo, a gente sabe que a gente já tá vendo, né? Que tem várias formas com relação ao dinheiro que eles estão colocando cada vez mais controlado, a gente vai ver isso muito mais forte, muito mais escancarado, que a gente não vai ter nenhum controle, a gente já não tem muito controle do dinheiro agora menos ainda. E eu acho que por ser a era de Aquário, pode ser... Nossa, tem alguma coisa tentando entrar, eu tô sentindo vontade de vomitar. Coisa estranha. Então pode ser que vocês fiquem impactados o quanto que o dinheiro não é mais o que você imaginava, né? A gente vai ver ele muito mais controlado, muito irritado, sendo na era de Aquário, as pessoas vão ficar muito revoltadas com isso, e eu acredito que a gente vai ter várias, assim, revoluções com relação a essa questão do capitalismo, questão ligadas ao dinheiro, né, ao mercado financeiro, aos rendimentos, né, os impostos. A gente vai ver muita gente aí peitando o universo porque não quer mais essa parada desse jeito não, tá muito difícil. Então, assim, muita coisa pode mudar, até mesmo dinheiro pode acabar, enfim, a gente pode ver alguma coisa inimaginável com relação a isso também. Simplesmente o dinheiro acaba, ninguém mais pode cobrar ninguém, chega simplesmente um ser aqui e fala que não, isso é a forma errada que vocês estão fazendo, não vai ter mais dinheiro, todo mundo tem que ter acesso à abundância desse mundo e acabou. Já pensou? Caraca, que beleza, que não ia ser. Então aqui meio que uma parada assim, tá? Aqui tem o Rei de Copas, a gente tem o 5 de Ouros. Rei de Copas está falando sobre amor, amor maduro, amor pleno, né? Situações de amor no geral e progresso nessa parte, né? Da evolução do sentimento, né? De amor, de fraternidade, de compaixão, de empatia. 5 de Ouros. Nós estamos vivendo um tempo onde isso não tem valor nenhum. As pessoas banalizaram completamente o sentimento de amor, estão destruindo isso como se isso fosse realmente uma coisa horrorosa, mas na verdade isso é a única coisa que importa nessa porcaria aqui, onde todo mundo dá valor a um monte de coisa inútil e a gente não olha para as coisas que são extremamente importantes e dá a mínima para isso. Então, esse pode ser um momento onde você entenda que a única coisa que importa aqui embaixo, a coisa que tem mais importância, é o amor. Olha a sequência, o Ás de Ouros estava no meio. O Ás de Copas, Ás de Fogos e o Ás de Ouros. A única coisa que importa aqui embaixo, meus caros, é o amor. E o universo vai mostrar o quanto que a gente não valorizou esse sentimento que é o mais importante e valorizou outras coisas que não tem sentido nenhum, a gente não vai levar para lugar nenhum. Preparem-se para ver também uma revolução de sentimento. Eu fiz uma leitura recente, falando no processo de despertar, como que provavelmente vai ser os amores da nova era. Eu fiz uma leitura no tarô e expliquei como que a gente está vendo troca de seres, enfim, amores, tem várias coisas nessa leitura, acho que foi no início da semana que eu coloquei. Dá uma olhadinha lá se você quiser, ou foi no domingo, se não me engano. Dá uma olhadinha, porque eu acho que você vai entender mais ou menos como é que é essa paradinha dessa conversa, né? Então eu acho que vai ser bem interessante pra galera aí absorver essa informação. O amor que a gente conhece, ele vai ser totalmente transformado. Não é só uma transformação na área da saúde, né, nas questões energéticas, espirituais, o profissional, os caminhos que a gente, né, faz da nossa missão espiritual e do dinheiro, é do amor também. Tudo isso vai sofrer grandes impactos, grandes transformações. Eu entendo que antes de todas essas transformações, a gente vai viver situações de muita tensão, de muita dificuldade, mas isso é importante. Logo em seguida, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio, porque às vezes a gente precisa cair para a gente entender o quanto que a situação ela é complexa, o quanto que a situação é... para que direção nós estamos indo, para a gente entender juntos que sem se unir, sem ser uma unidade, a humanidade, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, a gente não consegue encontrar a paz. Então é preciso vencer a guerra para encontrar a paz. Isso é uma necessidade desse momento, e eles pedem que a gente seja confiante, mesmo que tudo pareça que está indo para o penhasco, que a gente entenda que a gente está transcendendo. A gente precisa expurgar toda, né, purificar toda essa sombra que está dominando a humanidade
por tanto tempo para que a gente possa entender o que tem do outro lado. Então, assim, tem muitas coisas, principalmente o amor será um dos sentimentos, dos quesitos que vão ser mais explorados nessa hora, para que a gente entenda o que ele realmente significa. Amor não é só o sexo, amor não é só ter um parceiro, amor é tudo, gente. Amor é amor pela vida, amor pelos nossos irmãos. É entender o sentimento de fraternidade, é entender o amor pelo nosso mundo, só temos ele nesse momento e a gente precisa cuidar dele, e a gente precisa dar valor, né, gratidão a tudo que nós temos. Olha quanta coisa envolve o nosso sentimento de amor, né? É uma coisa infinita e a gente não vê 1% do que esse sentimento significa, a gente reduz ele a pó. Então, realmente, é uma coisa extremamente desagradável. Então, eu espero que, de alguma maneira, a gente possa passar, né, por esse processo, entender o que o universo espera de nós e conseguir realmente transcender a essa compreensão, porque contam com a gente, né? E que não vai ser fácil para muitos, mas vai trazer uma transição muito profunda, onde o antigo não funciona mais. Viu que não funcionou? Olha onde nós chegamos. Nós não tivemos avanço significativo, né? A gente se tornou uma raça que simplesmente está decadente. Então, puro ódio e pura destruição. Isso precisa ser acabado, isso precisa ser finalizado. A gente precisa conseguir ter uma evolução muito melhor do que isso. Ah, mas o mundo não é só desgraça, eu sei, mas a predominância está sendo a tragédia, né? A destruição dos valores, das virtudes. Então a gente precisa conseguir reagir a isso para mostrar que a vida não se resume para isso, para encontrar essa paz, esse equilíbrio no mundo, seja no mundo coletivo ou no seu mundo individual. A gente precisa vencer a guerra. Então, não tem como ser por outro caminho, né? Entendo que todos nós teremos ajuda, teremos insights, as conexões com o mundo espiritual dimensional ficará muito, muito mais claro, muito mais acessível, né? Nós teremos, assim, experiências que vão fazer com que a gente possa se conectar de uma maneira quântica com muitas outras paradas aí. Então se prepara, porque a gente vai ter muita transformação e elas vêm para trazer para nós essa percepção de que o mundo que a gente conhece, ele não é mais aquele. Ele precisa ser outro e precisa ser melhor. Espero que essa leitura possa abrir a mente de muitos de vocês. Muita gratidão a todos, um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!